Boa noite, amigos palmeirenses e amantes deste futebol pobre, infelizmente, que é o futebol brasileiro. Estou aqui para fazer um comentário com todos vocês, de forma extremamente séria agora, tá? Falando sério. O futebol brasileiro começou como terminou, ou seja, medíocre, ruim, sem criatividade, juízes errando, times sendo ajudados, sendo favorecidos, né? E a gente não vê em nenhum dos clubes uma evolução nesse início de temporada que já mostra que as coisas não serão muito diferentes de 2025. Eu estava aqui assistindo ao jogo do Fluminense com o Flamengo, vi também Atlético Cruzeiro, estava assistindo um pedacinho do jogo do Grêmio com o Inter e agora estou vendo também um pedaço do jogo do Corinthians com o Velo Clube. Só não consegui assistir porque eu não assino e faço questão de não assinar para não gastar meu dinheiro à toa com a TNT lá, a HBO Max lá, porque passou o Novo Horizontino contra, sei lá, Noroeste ou coisa que vale, não sei o que eles ganharam e se tornaram líderes do Campeonato Paulista. Normal. Normal, né? Não terminou ainda, faltam algumas rodadas. Eles vão ter que jogar com o Bragantino em Bragança, então muita coisa ainda vai acontecer nesse Campeonato Paulista e a gente vai ter que aguentar. Aguentar, porque é um campeonato muito pobre, muito ruim e muito falcatrua também. Mas voltando ao jogo do Fluminense contra o Flamengo, onde o Flamengo perdeu do Fluminense para variar um pouquinho, para variar um pouco, eu comecei a pensar numa coisa que eu já tinha me atentado já desde o ano passado. O Fluminense é o único time do Brasil, o único clube e time do Brasil, independente do técnico, que sabe jogar contra o Flamengo. Nenhum outro time joga com o Flamengo como o Fluminense joga. Aí a gente pode pensar muitas coisas. Primeiro, a arbitragem nos jogos entre Fluminense e Flamengo são neutras? Parece que sim. Pelo menos nos jogos que eu assisti, que não foram poucos, a arbitragem dos jogos entre os dois clubes sempre foi neutra. E isso realmente é uma coisa que já ajuda bastante ao espetáculo, porque não reforça nenhum dos dois lados. Eles têm que jogar bola para vencerem. E nesses jogos, como o de hoje, a gente percebe que o Fluminense tem uma coisa que os outros clubes que enfrentam o Flamengo não têm: coragem. O Fluminense, ele não tem medo do Flamengo. Ele pode até perder, mas ele vai encarar de frente. E quem tem que se preocupar com o jogo não é o Fluminense, é o Flamengo. Então eu tenho que dar os parabéns ao Fluminense, independente do técnico, tá? Porque não, já se passaram alguns técnicos lá, passou o Renato, passou o Diniz, agora está com o Zubeldia, né? E o DNA do clube é exatamente o mesmo quando eles jogam, principalmente contra o Flamengo. Parece que eles têm um estilo de clube, de armação, sabe, que eles não perdem. Aquilo sim é bonito de se ver.
eles marcam o Flamengo como todos os clubes deveriam marcar e não tem coragem de marcar. Marcar em cima. E marcar mesmo. Não é só marcar por zona, é dividir bola. É não deixar o time do Flamengo pegar na bola. Marcar em cima. E isso não é o jogo só de hoje, não. São os outros jogos que eu assisti do Fluminense com o Flamengo, a mesma coisa. Eles marcam em cima e marcam lá em cima, marcação alta. E é o que mais deixa o Flamengo incomodado, independente do técnico também. Agora é o Felipe Luiz, mas poderiam ter sido outros também, porque já perderam com outros técnicos também. Incomoda os jogadores do Flamengo, esses cai-cai de merda, que só encostar eles caem para o juiz apitar falta. Incomoda o futebol deles, porque eles querem ficar dando espetáculo. E quando o time marca e não deixa eles ficarem fazendo firula em campo, eles acabam se perdendo e perdem o jogo, como aconteceu na Libertadores, em alguns jogos da Libertadores com clubes de fora, e como acontece contra o Fluminense. Então, vale aqui um recado para todos os clubes brasileiros. Todos os clubes brasileiros que muitas vezes enfrentam o Flamengo buscando táticas, buscando esquemas. Não tem tática, não tem esquema. São duas coisas só. Duas coisas. Uma é saber quem é o árbitro da partida. Esse é o principal. Porque contra o Fluminense, os árbitros são neutros. E segundo, que as jogadas que eles têm é uma coisa assim também, dentro do DNA deles. Eles só jogam bola cruzada para o alto e gol de cabeça. A maior parte dos gols do Flamengo são feitos de cabeça. E aí eu repito o que eu gravei no áudio anterior. É competência deles ou incompetência dos adversários? Por que os adversários jogam com o Flamengo, com medo do Flamengo, como se o Flamengo fosse um monstro que não é? Por que o Fluminense não tem esse medo e ganha quando joga? Por que os clubes que ganham do Flamengo, como aconteceu na Libertadores, ganham do Flamengo ou empatam, pressionando o Flamengo? Por que eles não se assustam e jogam para ganhar e muitas vezes ganham? Então, vai essa lição para 2026 para os clubes covardes e técnicos covardes. Não precisa muito para você vencer o Flamengo. Primeiro, escolher um bom juiz para apitar o jogo, que seja neutro. E segundo, não deixar os seus jogadores confortáveis, porque eles são realmente técnicos, eles são mesmo. Mas se você marcar em cima, não fazem nada. Como aconteceu hoje com o Fluminense e perderam. E como aconteceu em vários outros jogos que eles perderam, principalmente do Fluminense também. Porque o DNA do Fluminense para jogar contra o Flamengo é sempre o mesmo. E ele sempre leva vantagem. É isso aí, gente. É um recadinho para os covardes do futebol que dão chance a esse clube a se tornar campeão em cima de um futebol fraco, com a ajuda de juiz e com times medrosos que ficam se escondendo, se jogando na defesa quando deveriam atacar e jogar em cima deles, como aconteceu, por exemplo, com o Novo Horizontino contra o Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras estivesse jogando com um treino, o Novo Horizontino jogou com o Palmeiras como o Fluminense jogou hoje contra o Flamengo. E o que deu? 4-0. Esse é o nosso futebol. Futebol pobre, futebol medíocre, futebol de mídia esportiva e de muita mentira e muito dinheiro correndo por trás. Um abraço a todos. Avante Palestra Itália. Quem sabe esse ano seja diferente.